1 Coríntios capítulo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és doado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. E assim, por causa do seu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Bondoso Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, te agradecemos pelo perdão em Cristo Jesus, pela reconciliação contigo, por termos a paz de Deus e o Deus da paz por meio de Jesus Cristo. Abençoa cada um dos nossos irmãos, fala conosco, a tua igreja, já te rogamos, te suplicamos, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a pergunta de hoje, o tema de hoje é como lidar com a liberdade cristã, né? Somos livres, somos libertos, mas essa pergunta é muito importante. Como lidar com a liberdade cristã? Todos nós temos com bastante clareza em nossa mente que há certas coisas na vida cristã que são muito claras e inequívocas. Em qualquer lugar e época, amar o próximo, por exemplo, é uma coisa que é certa. Todavia, também há coisas que são essencialmente erradas. Por exemplo, cometer adultério, assassinar e odiar as pessoas são práticas reprováveis em todo tempo e em todo lugar. Porém, há determinadas coisas que a igreja também fica se perguntando, imaginando: isso é certo? Aquilo outro é errado? Posso fazer isso ou posso fazer aquilo? Devemos fazer isso ou devemos fazer aquilo? Por exemplo, o crente pode jogar na loteria esportiva, na Mega Sena ou em qualquer jogo de azar? O crente pode ir à praia no domingo? O crente pode beber cerveja, jogar baralho ou fumar charuto, por exemplo? O crente pode participar de shows? Então, essas são questões, irmãos, que às vezes não estão tão claras na mente da maioria de alguns crentes. Na igreja de Corinto, o problema não era ir à praia no domingo. O problema não era, como esses que já interrogamos aqui nessa noite, usar uma roupa na igreja, se podia ou não usar aquela roupa na igreja, se podia ou não participar de jogo de azar ou de beber cerveja. Esse não era o problema dos coríntios.
Esses não eram os problemas daquela igreja que estava enfrentando. Contudo, a igreja de Corinto enfrentava outro problema. E os crentes podiam, a pergunta do problema era: os crentes podiam comer carne sacrificada aos ídolos? Será que podemos ou não comer carne sacrificadas aos ídolos? Para nós, não há nenhum problema em comer carne, sabemos disso. Comer carne talvez não vá ferir, com certeza não vai ferir nossa consciência, talvez fira o nosso bolso. O problema que afligia a igreja de Corinto eram problemas diferentes também como os dos nossos. Mas, irmãos, o que faz dizer que o texto de Coríntios é tão atual para nossos dias é que há princípios aqui que podemos aprender a como resolver nos nossos dias, nos problemas que enfrentamos nos nossos dias. O problema dos ídolos na cidade de Corinto não era uma questão tão simples. A cidade toda estava infestada de ídolos. A religião oficial daquele povo, meus irmãos, para vocês terem ideia, era a idolatria. Quando Paulo chegou a Atenas, cita lá Atos 17:6, uma cidade próxima de Corinto, diz que seu espírito ficou revoltado por causa da idolatria reinante naquela cidade. Então Corinto era também uma floresta de ídolos, era uma selva de imagem dos deuses do panteão greco-romano. Para cada casa, para cada pórtico ou para cada departamento público havia uma divindade, havia ali um altar. Havia um templo, por exemplo, de Afrodite na Acrópole, no ponto mais alto daquela cidade de Corinto, onde os ídolos proliferavam. Os crentes convertidos em Corinto eram vindos da idolatria. Eles eram também antes adoradores de ídolos. Então, meus amados, surgiu uma dúvida na mente desses crentes: podemos ou não podemos comer carne sacrificadas aos ídolos? Podemos comer carne que os pagãos oferecem aos ídolos? Essa era a pergunta, esse era o problema dessa questão. Será que é pecado fazer isso? A pergunta deles era clara: comer carne sacrificada aos ídolos, será que é a mesma coisa de adorar esses ídolos? A resposta de Paulo a essas questões lança luz a esse assunto tão importante, irmãos, da liberdade cristã. Paulo diz que comer carne era um assunto amoral. O que é um assunto amoral? É um assunto que nem é imoral e que não era moral. Nem era moral, nem era imoral. Então, era algo que poderíamos comer. Não era virtuoso e também nem pecaminoso. Ele esclarece: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Ele diz isso no versículo 8. Você não se torna, por exemplo, mais espiritual ou menos espiritual se você for para uma praia, por exemplo. Você não se torna mais espiritual ou menos espiritual se você comer carne ou se você deixar de comer carne. Paulo está dizendo que o ato de comer carne não era moral, como amar o próximo, nem imoral como é a questão do adultério. Porém, e aqui vem a questão, dependendo de certas circunstâncias, dependendo de como nos vestimos, para a igreja, dependendo de como vamos à praia, dependendo de como são nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos pensamentos, dependendo de certas circunstâncias, irmãos, comer carne poderia tornar-se imoral. Então era uma questão amoral, mas que dependendo da circunstância poderia se tornar imoral. Não era pecado, mas dependendo da circunstância poderia se tornar pecado.
Então aqui estão alguns aspectos que vamos considerar nessa noite. Primeiro vamos considerar a questão do problema. Do versículo 1 ao versículo 2 a gente vê o problema. A questão é se eles podiam ou não comer carne sacrificada aos ídolos. E aqui a gente pode destacar 5 pontos. Primeiro, toda a população de Corinto praticava a idolatria. Toda a população de Corinto, como já foi dito, onde se tinha uma casa, onde se tinha um local público, tinha-se um altar a um Deus, que não é esse Deus que Paulo diz, há um só Deus. É Deus com D minúsculo. Então, toda a população de Corinto praticava a idolatria, exceto, havia aqui uma exceção, exceto a pequena colônia judia. A idolatria, meus irmãos, era a religião nacional. Como já dito, o templo de Afrodite estava cheio de ídolos. A adoração aos ídolos estava no sangue de coríntios. Somente, meus irmãos, com exceção, somente os membros da colônia judia, que fazia parte da sinagoga, não estavam comprometidos com a idolatria de Corinto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, os convertidos entenderam que a idolatria violava, quebrava o primeiro mandamento da lei de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E os convertidos haviam entendido que a idolatria violava, quebrava esse primeiro mandamento da lei de Deus. Os crentes da igreja de Corinto eles haviam vindo do paganismo, da idolatria, mas haviam se convertido ao Evangelho. Alguns deles estavam com a teologia muito clara acerca do que era um ídolo. Se olharmos para o versículo 4, deixe sua Bíblia aberta e vá acompanhando. Paulo diz, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então, os convertidos da igreja de Corinto tinham clareza de que o ídolo era simplesmente barro, era simplesmente pedra, madeira ou gesso, ou nada além disso. O ídolo não tinha vida em si mesmo, como diz o Salmo 115. Então, a teologia desses novos convertidos estavam corretas, mas, meus irmãos, os aspectos sociais da idolatria traziam problemas. Nem sempre era fácil para esses novos convertidos separar a questão religiosa da vida social e cultural daquela cidade de Corinto. Em terceiro lugar, havia 3 lugares onde se encontrava carne sacrificada aos ídolos em Corinto. Nesses lugares, os crentes precisavam de cautela. Quais eram esses lugares? Primeiro, o próprio templo dos ídolos está no versículo 10. Paulo argumenta o seguinte, olhe para o versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa, em templo de quê? Em templo de ídolo. Não será a consciência do que é fraco induzida a praticar de comidas sacrificadas a ídolos? Então, no versículo 10, a gente vê que um desses lugares em que haviam carnes sacrificadas a ídolos, em Corinto, era no templo dos ídolos. Os membros da igreja de Corinto haviam sido convertidos, mas quando alguém é convertido, não rompe os relacionamentos com as pessoas que ainda continuam não convertidos. As pessoas convertidas ao Evangelho ainda mantêm laços de amizade com pessoas que ainda são do mundo. Paulo já havia ensinado que ser crente não é viver num bairro, por exemplo, isolado, num mosteiro. Ser crente não é entrar numa incubadora e numa estufa espiritual e cortar todos os vínculos de amizade com os pagãos. Do contrário, teríamos de sair desse mundo. Então, no templo dos ídolos pagãos havia muitas festas e os crentes eram convidados
Veja, os crentes, os novos convertidos, os crentes, eles eram convidados a participar de celebrações festivas. E muitos desses crentes participavam. E ali sacrificava-se, naquele templo dos ídolos, sacrificava-se aos ídolos. A carne que era sacrificada nesse templo pagão era dividida em 3 partes. Uma parte era sacrificada no altar desse templo pagão, a um ídolo pagão. A outra parte ficava com o sacerdote pagão. E a terceira parte, meus irmãos, da carne era entregue ao adorador do ídolo. Esse adorador nem sempre consumia toda aquela carne. Então, parte daquela carne, ele a vendia para o mercado, ia para o mercado, para os açougues públicos. E o restante, ele levava para a sua casa. Certamente, Paulo está dizendo que os crentes não deviam comer essa carne sacrificada aos ídolos nos templos de ídolos. Comer carne, que é um ato normal, amoral, nesse contexto. Comer carne no templo dos ídolos, carne que estavam sendo sacrificadas a ídolos, meus irmãos, se tornava uma coisa que era moral, se tornava imoral. Comer carne é lícito, mas comer carne em templo de ídolo não convém, não é lícito. Um outro lugar que poderíamos encontrar carne sacrificadas aos ídolos, além do templo de ídolos, seria na casa dos amigos idólatras. Como já foi dito, nós nos convertemos, mas continuamos também tendo amigos não convertidos. E na casa dos amigos idólatras também se encontravam carnes sacrificadas a ídolos. Esse era o segundo lugar onde as pessoas poderiam encontrar carne sacrificada aos ídolos, na casa de algum amigo incrédulo. E aí Paulo ensina no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 27 e 28, Paulo diz o seguinte: se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiseres ir, preste atenção, porque pode ser uma coisa normal, mas essa coisa normal também pode virar pecado. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, aí vem um alerta, porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Algumas pessoas traziam a carne para casa depois do sacrifício e convidavam seus amigos para comer. A festa não transcorria na frente dos ídolos, mas aquela carne que estava sendo servida era a mesma que havia sido oferecido ao ídolo no templo pagão. E a pergunta é: o que o crente deveria fazer neste caso? O que o crente deveria fazer nesse caso? Eu devo comer essa carne ou não comer? Paulo orienta que se o crente viesse a saber que a carne havia sido sacrificada, não deveria comer. Porém, se não soubesse, não havia problema em comer aquela carne. Um outro local que poderíamos encontrar carnes sacrificadas, além de no templo dos ídolos, além de na casa dos amigos idólatras, poderíamos encontrar também esse povo aqui, carnes sacrificadas aos ídolos nos mercados públicos. Paulo aconselha no capítulo 10, versículo 25: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então, Paulo está dizendo: vocês devem comer tudo o que for vendido no mercado, e não perguntem nada por questão de consciência, não perguntem nada. Tanto os sacerdotes quanto os adoradores costumavam vender a carne que sobrava dos sacrifícios para os açougueiros. Agora, meus irmãos, tinha duas coisas importantes que poderíamos ver. Primeiro, os animais sacrificados tinham de ser perfeitos. Portanto,
A carne sacrificada aos ídolos era a melhor carne. Então a dona de casa, que não tivesse nenhuma preocupação espiritual, religiosa em relação a esse assunto, ia até o açougue e procurava saber qual era a carne que foi sacrificada a ídolos, porque ela queria pegar a melhor carne. Mas, segundo os estudiosos, dizem que a parte que sobrava dessa carne sacrificada no templo era vendida por preço menor ao comercializado no mercado de carnes. Portanto, comprava-se uma carne de melhor qualidade por um preço menor. E a pergunta é: como é que se desenrola a questão da liberdade cristã nesse caso? E aqui eu trago um quarto ponto e vamos ver ao longo do sermão. Em quarto lugar, na igreja de Corinto formaram-se dois grupos opostos. Dentro da igreja, dois grupos opostos. Paulo, ele identifica como aqueles de consciência fraca, e também outros como os de consciência forte. Na igreja de Corinto formavam-se dois grupos opostos. Que grupos eram esses? Primeiro, aqueles grupos que eram os abstinentes e legalistas. Abstinentes e legalistas. Algumas pessoas que Paulo identifica como os de consciência mais fraca diziam: nós não podemos comer carne em hipótese alguma. Então havia esse povo agora dentro da igreja, aquele que dizia: olha, por causa disso nós podemos não comer carne em hipótese alguma, pois corremos o grave risco de comer carne sacrificada a ídolos. Para não correr riscos, eles decidiram cortar a carne do cardápio. Tornaram-se vegetarianos para não caírem no perigo de comer carne sacrificada aos ídolos. Esses são os abstinentes e legalistas. O outro grupo seria os permissivos e libertinos. Eram os que permitiam comer e eram libertinos. Paulo os chama de fortes. Esse grupo Paulo chama de fortes. E eles diziam tipo o seguinte: não, o ídolo é nada, não passa de um pedaço de barro ou madeira e ele não tem valor algum. Vamos comer carne para valer. Não importa o lugar ou a circunstância. Por isso que são chamados de... Eles eram permissivos, mas eram também libertinos. Não importa as circunstâncias, vamos comer carne sem qualquer drama de consciência. Os crentes de Corinto dividiram, com a sua imaturidade, a igreja em 4 partidos, como já vimos em sermões anteriores. Agora eles estavam cometendo mais um pecado em nome do conhecimento. Ferir, e com isso feriam a comunhão da igreja. A igreja então se dividiu em 2 grupos. Uns achando que não podia comer carne de maneira nenhuma, outros achando que podia comer em qualquer circunstância. E assim a igreja mais uma vez sofreu o abalo da quebra da comunhão. Em quinto lugar, Paulo chama os 2 grupos de fracos e fortes. Vocês são um grupo fraco e esse outro é um grupo forte. O grupo que Paulo batiza de fraco, os que se abstinham totalmente de comer carne, chamava o grupo denominado de fortes, que comiam carne em qualquer circunstância, chamavam de crentes mundanos. E esses fortes chamavam os abstinentes, os fracos, de fanáticos, pessoas sem entendimento da verdade. Meus irmãos, nesse dilema, nesse problema, qual é o princípio que deve reger a questão da liberdade cristã? Eu posso ou eu não posso? Qual é o princípio que deve reger a questão da liberdade cristã? O princípio de Paulo, meus irmãos, e bíblico, é que quem come, preste atenção, quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o
acolheu. Parafraseando e brincando um pouquinho aqui, seria até algo que eu conversava ontem com o irmão Eldilson: quem come galinha com cabidela, não despreze o irmão que não come. E o que não come galinha com cabidela, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. A orientação de Paulo é que não devemos ser fiscais da vida alheia. É preciso que o crente tenha sabedoria para adotar uma postura coerente dentro da liberdade cristã. Então, meus irmãos, aqui a gente finaliza o primeiro ponto, que é acerca do problema: posso ou não posso comer carne sacrificada a ídolos? E traz princípios bíblicos para nós que servem para nos ajudar nos nossos problemas de hoje. E Paulo, ele, nessa dúvida de que eu posso isso ou não posso, eu posso aquilo ou não posso, Paulo traz o princípio, e chegamos ao segundo ponto. E o princípio é o seguinte: é que o amor, preste bastante atenção, o amor deve controlar o conhecimento. O amor deve controlar o conhecimento. E aqui a gente começa a analisar do versículo 3 ao versículo 6. O primeiro ponto foi do versículo 1 ao 2, agora do versículo 3 ao 6. O amor deve controlar o conhecimento. Paulo elogia o conhecimento dos cristãos fortes, que não tinham problemas com a carne sacrificada aos ídolos. No tocante à comida sacrificada a ídolos, ele diz no versículo 4: sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então, a gente observa que, ao Paulo elogiar esses cristãos fortes, a teologia deles estavam certas, estavam corretas. Eu posso comer essa carne, eu posso comer essa galinha com cabidela. Mas, irmãos, o problema é que estes cristãos não estavam associando corretamente essa teologia da liberdade cristã com uma atitude certa. Não estavam regendo essa teologia com amor. Como disse o segundo ponto, o amor deve controlar o conhecimento. E Paulo escreve no versículo 1: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Os crentes de Corinto tinham uma vaidade muito grande devido ao seu vasto conhecimento. Paulo já os havia elogiado. No capítulo 1, versículo 5, Paulo diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Então Paulo já havia elogiado o conhecimento deles, mas eles eram vaidosos por causa do conhecimento, e um conhecimento que é usado sem amor. Os crentes de Corinto tinham uma forte tendência para a vaidade, para o orgulho e para a altivez. Eles estavam cheios como um balão. Paulo então exorta-os dizendo que o saber, veja versículo 2 e versículo 3, que o saber ensoberbece, mas o amor o quê? Edifica. Ele diz, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Precisa, meus irmãos, Paulo entende que o amor verdadeiro precisa controlar o conhecimento. Conhecimento sem amor não traz edificação. Conhecimento sem amor vai trazer tropeço. Sem amor, facilmente pecamos contra o nosso irmão. E de que maneira nós corremos o risco de pecar contra o nosso irmão? Versículo 12, o apóstolo Paulo diz: é possível golpear a consciência fraca do irmão. Paulo alerta no versículo 12
E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Meus irmãos, aqui, falando muito sobre consciência, eu posso vestir aquilo, mas como fica a consciência do meu irmão? Eu posso comer tal coisa, eu sou livre, fui liberto, já não há mais nenhuma condenação em Cristo Jesus, mas como fica a consciência do meu irmão se me vê comendo? Então, estamos tratando desse assunto, onde começa a vir na minha mente algumas frases que às vezes eu vejo de alguns irmãos que já são membros de igreja, que por serem membros de igreja já fazem parte do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, onde diz que todos os membros são diferentes, há diversidade de dons, mas todos os membros são importantes e um deve ver o outro como superior a si mesmo. E aquele texto ainda diz que não pode o olho, por exemplo, dizer aos pés que não precisa dos pés. Você já viu um corpo ser formado só de olho? Aquele texto também vai dizer que aquele menor membro, que talvez alguém considere como menor membro, o texto ainda vai dizer que é o mais importante. E eu fico pensando como é que irmãos que estão dentro desse corpo, que dizem que agora são filhos de Deus porque entregaram a vida a Jesus, estão dentro desse corpo, Cristo é a cabeça, mas querem ser crentes sozinhos, sem uma igreja local, sem uma congregação local, sem sentir o calor do irmão, sem olhar para a cara feia daquele irmão e que precisa amar aquele irmão que talvez tenha a cara feia, sem olhar para aquele irmão que talvez seja mais difícil e precisa amar aquele irmão. Como irmãos? Como vamos viver, ser crentes fora do corpo? Não existe. Eu até digo sempre que negar a igreja é negar a Cristo. Quando eu falo sobre isso, eu comentava ontem com o irmão Eldilson, quando Paulo persegue os crentes, Jesus Cristo aparece de Paulo, por que tu me persegues? Jesus não diz, Paulo, por que tu está perseguindo a irmã Bete? Paulo, por que tu está perseguindo a irmã Elisama? Não. Jesus diz, Paulo, porque tu me persegues. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir a Cristo. E eu dizia a Eldilson que lendo essa semana sobre isso, eu vi uma frase que lembrava daquele versículo que diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E eu quero lhe fazer uma pergunta: o que é que a nossa pestana faz quando ela percebe que vem alguma coisa de encontro com nossos olhos? Automaticamente ela fecha. E esse texto dizia: quando alguém mexe com você, está catucando o olho de Deus, porque somos a menina dos olhos de Deus. E a pergunta é: como vamos pensar que somos uma ilha? Não, eu sou crente sozinho, eu sou a igreja. Não, isso não existe. Ou irmãos que faz parte da comunidade, da igreja, que estão ligados nesse corpo, estão aí vivendo como se não tivesse ligado a esse corpo, e diz assim, eu não devo nada ao pastor, eu não devo satisfação ao pastor, eu não devo satisfação aos irmãos, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Como? O amor deve controlar o conhecimento. Não somos uma ilha. Nossas palavras, preste atenção, nossas palavras, nossas ações e nossas reações afetam as pessoas em nossa volta. Vivemos em comunidade. Deus, meus irmãos, no curso que eu estou fazendo de pós-graduação em aconselhamento, uma coisa interessante que o professor falou é que disse: Deus nos fez
pessoas relacionais. Precisamos nos relacionar com Deus e precisamos nos relacionar com o próximo. Nenhum de nós que estamos dizendo que somos parte de uma igreja onde Cristo é o cabeça, nenhum de nós podemos viver sem se relacionar com Deus e sem se relacionar com o próximo. Precisamos viver em comunidade. Nenhum de nós podemos achar que somos sozinhos, que posso fazer o que quero, posso andar como eu quero, posso viver como eu quero e não tenho satisfação a da igreja, a pastor, a irmão nenhum. Não. Suas ações, suas reações afetam e vão afetar pessoas em volta. Você pode ser uma grande influenciadora para a pessoa dizer: eu vou para a igreja porque o irmão João, é uma coisa que a mãe falava com ele esses dias, se ele demonstra que é crente na escola. E é normal que alguém diga: eu vou para a igreja e eu vou ser crente porque eu quero conhecer esse Deus que está na vida de João. Eu quero que brilhe em mim esse Deus que está brilhando na vida de João. Mas é muito triste quando alguém diz: eu não quero ser crente como fulano, eu não quero ser crente como Beltrano. É muito triste, porque não estão testemunhando como devem testemunhar. Estão pensando que estão no mundo sozinhos, estão se comportando como pagãos. Não, meus irmãos, fazemos parte de uma comunidade, somos pessoas relacionais, precisamos nos relacionar com Deus e precisamos nos relacionar com o nosso próximo. Todos os 10 mandamentos vai se resumir em que? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Não vivemos numa ilha. Nossas atitudes nunca vai ser neutra. Ou você vai influenciar alguém a vir para essa comunidade, ou você vai influenciar alguém para se afastar dessa comunidade. Nossas atitudes nunca vai ser neutras. Precisamos levar em conta também as pessoas que estão perto de nós. Nossa ética é governada pelo amor e não apenas pelo conhecimento. Nem todos na comunidade têm o mesmo conhecimento e a mesma consciência que temos. Ou seja, nem Paulo chama alguns de fortes e chama alguns de fracos. Precisamos lembrar, meus irmãos, que aquilo que quando chegamos aqui, o modo como nos comportamos aqui é observado pelos novos convertidos, é observado pelos visitantes. O modo como nos comportamos lá fora também é observado pelos novos convertidos, também é observado pelos visitantes, também é observado pelos pagãos. É muito interessante em ver muitas vezes o pagão dizer que não quer ser um crente. Mas é muito interessante quando o crente peca, o pagão dizer: mas rapaz, fulano de tal que era crente, pecou. Então, que queira que não queira, temos uma influência. Somos sal e luz na terra. Não podemos perder essa influência. E a influência tem que ser que por nosso testemunho as pessoas sejam alcançadas. Pela nossa boca, pessoas sejam alcançadas. Pelas nossas ações, pelos nossos fazeres. Meus irmãos, precisamos nos comportar de modo que alguém possa dizer, quem sabe, possa dizer: aquele ali é um irmão da igreja congregacional em Cruzeiro. E dizer isso como quem diz: aquele irmão é um irmão da igreja de Cristo. Aquela igreja é uma igreja bíblica. Então, nossa ética é governada pelo amor e não apenas pelo conhecimento. Nem todos na comunidade têm o mesmo conhecimento e a mesma consciência que temos. Aquilo que pode ser certo para você, pode ser errado para o seu irmão. Está vendo? Você pode achar que alguma coisa aqui, você pode achar que a galinha de que eu falei? De cabidela, não há nenhum problema. Mas o irmão que Cristo acolheu, que Cristo morreu por ele, o irmão está achando que é sim um problema comer a galinha de cabidela. E Paulo nos ensina
a ter o amor que controla o conhecimento. O que não escandaliza você, pode escandalizar o seu irmão. O que é normal aos seus olhos, pode ser extremamente chocante para o seu irmão. A ética cristã é regida não só pelo conhecimento que você tem, mas pelo amor que você nutre pelo seu irmão. Se a sua atitude provoca e escandaliza o seu irmão, você está pecando contra o seu irmão, como disse Paulo, golpeando-lhe a consciência daquele irmão, a consciência fraca daquele irmão. O princípio de Paulo é que o amor deve reger a nossa liberdade cristã. E por isso, se comida serve de escândalo a meu irmão, versículo 13, Paulo diz, olhe para a sua Bíblia. E por isso, se comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Olha o cuidado de Paulo com o irmão. Olha o que Paulo nos ensina. Um amor que controla o conhecimento. Para o conhecimento dos irmãos, comer aquela carne não havia nenhum problema. Mas, com o amor, pela consciência do outro irmão mais fraco, comer carne poderia escandalizar o irmão. E Jesus Cristo disse lá em Mateus, que aquele que escandaliza o irmão, aquele que faz um irmão tropeçar, seria melhor pendurar uma pedra no pescoço e pular no fundo do mar. Veja, irmãos, que eu não posso viver como se eu não estou ligado a vocês. Veja que você não pode viver de modo livre, como se não estivesse ligado a nós, a um povo que Deus o acolheu. Veja que no seu conhecimento, você não pode, por causa do seu conhecimento, você não pode levantar orgulho, vaidade, a ponto de faltar com amor com o irmão mais novo que não tem aquele conhecimento. É preciso abrir mão de um direito seu, porque a vida do seu irmão é mais importante do que o seu direito. Olha que frase. É preciso abrir mão do seu direito, porque a vida do irmão é mais importante do que o seu direito. Eu me lembrei de algumas vezes que eu já pedi perdão, e eu ensinava esses dias isso a meu pai. E se eu não me engano, eu comentava também com a irmã Natália também. E com alguns irmãos, não sei. Mas, não lembro bem quem foram esses irmãos. Mas eu comentava sobre o pedir perdão a um irmão que está magoado conosco. E que a gente tem todo o direito, toda a consciência de que não fizemos nada para prejudicar aquele irmão, não fizemos nada para magoar aquele irmão, temos todo esse direito, temos quem sabe todas as provas, podemos dizer, não, eu tenho prova, eu tenho certeza, mas meus irmãos, o amor que controla o conhecimento, faz com que eu diga ao irmão, meu irmão, eu não tive essa intenção, mas me perdoe. Se você está magoado, se existe aí dentro de você aí uma mágoa, se existe dentro de você aí um problema, um rancor, uma mágoa, meu irmão, me perdoe. Isso, meus irmãos, é abrir mão de um direito seu, porque a vida do irmão é mais importante do que o seu direito. Eu conversando isso no dia do estudo bíblico com a irmã Natália dizia, como ter dificuldade de fazer isso, né? Se eu sou um crente, se eu recebi um novo coração, eu não deveria ter dificuldade de fazer isso. Mas eu estou certo, eu não fiz nada contra o irmão. Mas eu tenho prova, eu não fiz nada contra o irmão. Mas eu mostro na Bíblia que eu estou certo. Mas seu irmão está magoado. Então, meu irmão,
eu não tive essa intenção, mas me perdoe em nome de Jesus. Se o irmão não perdoar ou a irmã não perdoar, agora é ele Deus, é ele Deus. Mas você abriu mão do seu direito, pelo amor da vida do irmão, que é mais importante que o seu direito. Isso se chama ética cristã. O amor deve nos reger. O princípio que Paulo está ensinando é que o amor ao seu irmão deve reger a sua liberdade cristã. Então, sua liberdade cristã, você é livre? É, em Cristo Jesus. Você é liberto? É. Mas sua liberdade não pode virar libertinagem. Sua liberdade só pode ir até onde você não ferir o seu irmão. Para as pessoas fracas, a carne sacrificada aos ídolos era contaminada. Comê-la, portanto, para essas pessoas era um pecado. Então, no versículo 7, o texto nos diz: entretanto, não há esse conhecimento em todos. Nem todos têm esse conhecimento. Porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. Paulo conclui, identificando-se com um grupo forte. Contudo, Paulo se identifica com um grupo forte, um grupo que tem o conhecimento de que aquilo não era pecado. Contudo, ele está disposto a abrir mão do privilégio de comer carne para não escandalizar o irmão fraco. Tem gente que faz o contrário. Para você, o comer o sarapatel não é pecado, mas chegou um irmão na sua casa que, na consciência dele, fraca, seria pecado. E ele ainda não compreendeu isso, ainda não entendeu isso. E você agir com amor seria não colocar o sarapatel na mesa. E você agir com orgulho, com vaidade, cheio do conhecimento, é colocar o sarapatel na mesa e ferir o irmão. Eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero. Eu visto o que eu quero, eu posto na internet o que eu quero. Paulo mostra que o problema do grupo forte, sim, o crente maduro não é regido pelos seus direitos, ele é regido pelo amor. Paulo mostra que o problema do grupo forte era o conhecimento sem amor. Esse era o problema. Paulo se identifica com o grupo forte, mas o grupo forte está também com problemas, porque tem conhecimento e não tem amor. Vou pular para o terceiro ponto, para a gente caminhar mais um pouco. Teria algumas questões aqui ainda, mas vamos andar mais um pouco. Terceiro ponto, o problema da consciência cristã e aplicações práticas, que estão do versículo 7 até o versículo 13. Paulo trata agora de um sério problema da vida cristã, o problema da consciência. E o que é a nossa consciência? A nossa consciência, meus irmãos, é um tribunal que o próprio Deus instalou dentro de nós. Sabe quando você faz alguma coisinha errada que acende aquela luz vermelha? É o tribunal que o próprio Deus colocou dentro de você, a consciência. Pela consciência temos uma noção do que é certo e do que é errado. Um filósofo alemão dizia que duas coisas o encantavam: o céu estrelado acima dele, ele se encantava com o céu que estava estrelado acima dele, mas também se encantava com a lei moral que estava dentro dele, a consciência. Deus colocou essa lei moral dentro de nós. Esse tribunal da consciência, meus irmãos, ele vai nos defender ou vai muitas vezes nos acusar. E essa consciência é o próprio Deus que colocou para trabalhar em você. A consciência é o tribunal interno onde as nossas ações são julgadas. É um tribunal interno onde nossas ações são aprovadas ou condenadas. A consciência depende também do conhecimento. Quanto mais conhecemos de Deus e da sua palavra,
tanto mais forte vai ser a nossa consciência. Por isso que precisamos conhecer mais a Deus e conhecer mais a sua palavra, porque mais forte ainda vai ser a nossa consciência, que vai nos ajudar quando as luzinhas estão verdes, feito um semáforo, ou quando a luzinha está vermelha. Uma consciência fraca tende a se afligir por coisas que não trariam culpa para cristãos maduros que conhecem a verdade de Deus. Uma consciência fraca é o resultado de uma fé imatura ou frágil. E ele usa 3 vezes a questão da consciência fraca. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Paulo ainda diz no versículo 10: porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber a mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. E Paulo conclui no versículo 12: e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Por que, meus irmãos, esses irmãos tinham consciência fraca? Talvez por ser ainda fracos na fé, novos na fé. Ou seja, quem sabe, novos convertidos. E devemos ter cuidado, irmãos, porque tempo de igreja não vai dizer o tamanho também do nosso conhecimento, não. Às vezes podemos ter uma pessoa que tem 20, 30 anos, 40 anos de igreja, mas é alguém ainda que precisa do leite espiritual. É um bebê ainda na fé, é um novo convertido. Aqueles irmãos talvez não tinham ainda o doutrinamento necessário para saber que o ídolo era nada. Talvez eram ainda bebês ou imaturos espiritualmente por não usar os recursos da graça de Deus. Paulo já havia identificado e denunciado esse problema no capítulo 3. Os crentes ainda estavam tomando leite, vivendo os rudimentos da fé, quando deveriam ter amadurecido para comer carne e alimento sólido. Eles tinham tempo de vida cristã, mas não tinham maturidade cristã. É possível, como eu já disse, isso acontecer. É possível alguém que já foi em várias escolas bíblicas, já escutou vários sermões, mas ainda é um bebê na fé. Há pessoas que passam a vida inteira na igreja e nunca deixam de ser crianças, precisando sempre do leite. Nunca crescem, nunca amadurecem, estão sempre nos primeiros rudimentos da fé. Por isso sempre vão ter uma consciência fraca. Qualquer coisinha se escandaliza. Paulo diz que alguns cristãos têm consciência fraca, porque são novos na fé, ou porque não cresceram espiritualmente, ou porque têm medo da liberdade. A consciência de um cristão fraco é facilmente, meus irmãos, contaminada. A consciência de um cristão fraco é facilmente golpeada. A consciência de um cristão fraco é facilmente escandalizada. Por isso, Paulo nos chama a atenção não para o crente fraco, mas para o crente forte. O crente forte precisa ter cuidado com suas atitudes para não escandalizar os crentes fracos. O crente maduro, que tem conhecimento e é regido pelo amor, precisa ajudar os crentes fracos. É o crente maduro que tem de cuidar do crente fraco para ele não naufragar. Assim Paulo diz que nenhum cristão tem liberdade de assegurar os seus direitos, se isso significar dano às outras pessoas. Você não tem forças, apoio bíblico para exigir seu direito, se seu direito finge seu irmão mais fraco na fé. E Paulo mostra o que pode e o que não pode na liberdade cristã. Primeiro, fazendo aqui algumas aplicações. Primeiro, vem a pergunta: quando comer e quando não comer? O crente pode comer carne sacrificada a ídolo no templo do ídolo? Paulo diz que não. Comer carne sacrificada ao ídolo não é o problema.
Você não tem a obrigação de fazer uma investigação da procedência de tudo aquilo que compra no supermercado. Imagina se tivermos que fazer isso. É uma tolice o crente ficar perturbado com isso. Isso é consciência fraca. Isso é imaturidade espiritual. Porém, Paulo diz o seguinte: olha, meus irmãos, o fato de vocês irem a um templo pagão, diante de um ídolo pagão, numa festa pagã, e comer carne que vocês sabem que foi sacrificada ao ídolo, isso é vocês ir longe demais. Vocês devem abster-se disso. Comer carne no templo do ídolo é ir longe demais. Esse é um uso abusivo da liberdade cristã. Às vezes os crentes ficam com muita dúvida: eu posso ou não posso? Posso vestir isso ou não posso? Posso ir para um São João ou não posso? É interessante, irmãos. Esses dias eu estava em uma festa de uma escola, festa de São João em uma escola, e é interessante, porque o início da festa, primeiro é preciso entrar uma criança com os 3 santos que representam São João. E a criança entra com a imagem de São João, com a imagem de São Pedro. Quem é o outro? Quem disse? Está sabendo, né, Divânia? Mas rapaz, minha esposa sabe. Pronto. Meus irmãos, foi muito interessante, porque a criança entrou, uma criança com Santo Antônio, entrou outra criança com São Pedro, entrou outra criança com... Sim, e quando Santo Antônio entra, é falado que ele é o santo casamenteiro. Quando São Pedro entra, é falado que São Pedro está entrando com a chave da porta do céu. E entra depois o outro para o outro, São João. E é dado todo louvor, toda honra e toda glória. É invocado os mortos e é pedido e é dado honra, glória e louvor aos mortos. É difícil, né, irmãos? Viver nessa nossa cultura, nessa nossa sociedade. Abstenham-se disso. Comer carne no templo do ídolo é ir longe demais. Esse é um uso abusivo da liberdade cristã. Eu quero que os irmãos abram em 1 Coríntios, capítulo 10. A pergunta é: por que você deve se abster? Paulo diz que o ídolo é nada nesse mundo. Porém, Paulo também afirma, e aí eu peço que os irmãos leiam em voz alta, 1 Coríntios, capítulo 10, 19 ao 22. 1 Coríntios, capítulo 10, 19 ao 22. Leiamos, irmãos. Alguém para ler? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados ao demônio. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ele no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Não podeis beber, irmãos, o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocar. E aí vem a pergunta, como se dissesse: ou você quer provocar ao Senhor, o zelo do Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele?
Você quer provocar o zelo do Senhor? Acaso você é mais forte do que o Senhor? Então, meus irmãos, embora o ídolo não seja nada, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O envolvimento com idolatria é um envolvimento com demônios. Não podemos ser sal apenas dentro do saleiro. Por isso Paulo disse que os crentes podiam ir à festa dos amigos não crentes e comer de tudo que fosse colocado na mesa, sem ficar fazendo interrogatório acerca da procedência da carne. Porém, se alguém o informasse que aquela carne foi sacrificada aos ídolos, o crente deveria se abster de comer para não ser convivente com a idolatria. Quando comprar e quando não comprar. Outra circunstância que existia cautela, meus irmãos, era quando fosse ao mercado. Parte da carne sacrificada no templo vinha para os açougues. Talvez a melhor carne e o melhor preço. E Paulo orienta no capítulo 10, versículo 25. Comei de tudo que se vende no mercado sem nada perguntados, por motivo de consciência. O crente pode ir ao mercado, comprar a carne e comê-la. Será que pode? Paulo responde sim. Ou também não. Ou também talvez. Comer de tudo que vende no mercado? Sim. Comer no templo do ídolo? Não. Comer na casa do amigo? Talvez sim, talvez não. Depende da informação que você tiver. Se for a casa do amigo, não pergunta a procedência da carne. Se souber que é sacrificado aos ídolos, não coma. Quando comer e quando não comer, quando ir à casa de um incrédulo. O caso que Paulo trata também, meus irmãos, é dentro do contexto de um crente sendo convidado para comer carne na casa de um amigo pagão. Essa era uma atitude ainda mais complexa. Uma coisa amoral pode se tornar imoral dependendo da situação. Você pode comer de tudo que se coloca na mesa. Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do seu coração. Agora, se você sabe a procedência do que lhe é oferecido, se lhe é passado o que foi feito com aquela comida, então já deixou de ser amoral para ser imoral. Meus irmãos, será que ir ao cinema é pecado? Não. Mas ir ao cinema e assistir um filme pornográfico é imoral. Beber vinho é amoral, mas fazê-lo beber num bar pode escandalizar muita gente. E aqui cuidado. Cuidado. Tem um vinho, por exemplo, de Natuba, que é feito só da uva, não é colocado álcool, é feito só da uva. E quando eu vejo alguém comprando, eu sempre digo: olha, se for beber, ele pode ser bom para a sua saúde, mas beba um dedinho não é em pé não, um dedinho de lado. Beba um dedinho por dia, vai ser bom para a sua saúde. Timóteo está numa região que Paulo diz que por causa da água que Timóteo está tomando, seria melhor que ele tomasse um pouco de vinho, porque seria uma questão de saúde, né? Uma vez um novo convertido perguntou a mim, né? Ele era muito viciado em cerveja, eu já sabia disso, ele já tinha me dito, e já estava um tempo sem beber. Aí ele entrou em contato comigo. Ele não é dessa igreja, ele é de outra denominação, mas ele pediu muito conselho. Irmão Eric, será que eu posso beber uma cerveja sem álcool? Eu disse: meu irmão, a gente tem que observar muito quais são nossas motivações. Paulo está falando de coisas que vêm aqui de interna. Porque veja só, o irmão era viciado em quê? Em cerveja. Aí graças a Deus se converteu, já faz um tempo que não bebe, mas está querendo agora beber uma cerveja sem álcool. Eu disse: por que você quer beber uma cerveja sem álcool? Se é sem álcool, porque você não toma água de coco. Se é sem álcool, porque você não toma Coca-Cola.
Se é sem álcool, porque você não toma um Guaraná. Agora a pergunta é, por que tem que ser a cerveja sem álcool? Na verdade, o cabo estava com saudade da cervejinha. Então a gente tem que ver muito quais são de fato nossas motivações. E se ele, imagina se passa alguém ali e vê agora ele tomando aquela cerveja mesmo sem álcool. Então, meus irmãos, a Bíblia não diz que beber é pecado, mas a Bíblia diz que se embriagar é pecado. E como vai ver também um irmão se passar e ver o pastor Eric num bar tomando um dedinho de vinho? Como vai ficar isso? Como vai ficar isso se alguém vê você fazendo isso? Então ir ao cinema não é pecado, mas ir ao cinema e assistir um filme pornográfico é. Ferir a consciência do irmão é pecado. A pessoa que passa na rua e vê alguém bebendo um copo, uma garrafa ou um barril, vai pensar que está fazendo isso, né? E a ética cristã é essa. Cuidado, irmãos. Versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para quem? Para os fracos. Cuidado, você é livre, você é liberto, mas cuidado com sua liberdade, porque sua liberdade pode ser um tropeço para um fraco na fé. Você tem de reger a sua consciência não apenas pelo seu conhecimento, mas também e sobretudo pelo amor. Aqui eu já estou finalizando. Quero trazer para os irmãos, do versículo 9 ao versículo 13, alguns princípios práticos. Primeiro, preste atenção: a liberdade cristã, se não for dirigida pelo conhecimento e pelo amor, pode se tornar pedra de tropeço para o cristão fraco. Eu não vejo problema nenhum, irmão, por exemplo, ir para praia. Eu nunca disse que um irmão na praia vai ter que usar um terno. Eu nunca disse que uma irmã na praia vai ter que usar um vestido. Eu nunca falei sobre essas coisas. Mas eu fico me perguntando, e às vezes querendo corrigir alguns irmãos ou algumas irmãs, por que aquele biquíni teve que mostrar tanta parte de cima? Por quê? E a foto vai lá no status, ou no Facebook, ou nas redes sociais. Por que aquela foto teve que mostrar tanto a parte de trás, ou a parte de frente? Por que a parte de baixo teve que ser um fio dental? Misericórdia, meus irmãos. Não é? Então a gente precisa ter cuidado com essa liberdade, porque essa liberdade pode virar uma pedra de tropeço para o irmão. E se virar, eu já disse o que Jesus disse. Seria melhor que você pendurasse uma pedra, e essa pedra não é pequena, não é grande, viu? Uma pedra bem grande no pescoço e pulasse no fundo do mar. Essa pedra bem grande é para você não voltar mesmo, é para se afundar ligeiro mesmo. Outro conselho: devemos sempre olhar para cada cristão como um irmão pelo qual Cristo morreu. Esse irmão é muito valoroso por Deus, para Deus, pois Cristo morreu por ele. Meus irmãos, para a gente lutar pela unidade da igreja, e para a gente ter cuidado para não ser uma pedra de tropeço para o irmão, a gente precisava ver isso. Que cada irmão que está aqui, que talvez você esteja com dificuldade com esse irmão, talvez você não queira perdoar esse irmão, talvez você não queira entender esse irmão. Cada irmão que está aqui, Cristo morreu por ele, ele é valoroso para Deus. Do jeito que Cristo morreu por mim, eu tenho que entender que Cristo morreu pelo meu irmão. Eu preciso ver as coisas dessa forma. Terceiro, quando pecamos contra o irmão, ferindo a sua consciência fraca, estamos na realidade pecando contra Cristo. Eita, irmãos, aí eu volto àquele assunto: abandonou a igreja, abandonou a Cristo. Perseguiu a igreja, perseguiu a Cristo. Feriu o irmão, feriu a Cristo. Feriu um membro da igreja, você está ferindo o cabeça da igreja. Quarto, fazer coisas duvidosas.
Fazer coisas duvidosas apenas por exibicionismo nunca é uma demonstração da verdadeira liberdade cristã. Se comer carne vai escandalizar seu irmão, nunca mais eu vou comer carne. Se beber vinho vai escandalizar meu irmão, eu nunca mais vou beber vinho. Esse é o princípio que Paulo está usando aqui. E eu quero concluir dizendo aos irmãos que Paulo nos oferece uma lei áurea para nos conduzir com segurança pelos caminhos da liberdade cristã. Qual é a lei áurea? Capítulo 10, versículo 31. Portanto, abre aí a sua Bíblia. Capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o princípio máximo da sua liberdade cristã. Tudo que você fosse fazer, você deveria perguntar. E às vezes perguntamos o contrário. Às vezes perguntamos assim, ó: eu vou fazer isso, será que é porque eu gosto? Eu vou fazer isso porque me faz bem? Eu vou fazer isso porque me dá prazer? Eu vou fazer isso porque isso é o meu hobby? A nossa pergunta adequada deveria ser: isso que eu vou fazer é para a glória de Deus? Essa roupa que eu estou vestindo para ir para a igreja é para a glória de Deus? Essa roupa que eu estou vestindo para ir para o meu trabalho, essa roupa que eu estou vestindo para ir para a praia, é para a glória de Deus? Essa atitude que eu vou fazer, isso que eu vou falar, essa minha postagem no status, que às vezes alguns crentes dizem: eu não devo nada a ninguém, o status é meu, o Facebook é meu, a rede social é minha, se quiser saia, é assim, né? Isso que eu vou postar glorifica a Deus, né? Isso que eu vou comprar glorifica a Deus, isso que eu vou vender está glorificando a Deus, isso que eu vou negociar está glorificando a Deus, essa roupa que eu tenho vindo para a igreja está glorificando a Deus. Quer comeis, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, não somente louve que Ele é grande, como foi louvado nessa noite, mas faça tudo para a glória de Deus, lembrando que Ele é grande. Amém? Pai bondoso, obrigado, Senhor, por mais uma ministração da Tua palavra. Nos dá conhecimento, mas um conhecimento que não falta é amor. Em tudo viemos fazer para a glória de Deus. Não viemos ser pedra de tropeço, Senhor, para nossos irmãos. Abençoa a Tua casa, a Tua igreja. Te oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.